feedback é uma ferramenta de liderança. Então entenda isso, é uma ferramenta que o líder precisa usar. Tem opção usar ou não? Não tem opção, você vai ter que usar. O que é feedback em primeiro lugar? Ele é uma conversa clara sobre algo que aconteceu. E esse algo que aconteceu pode ser algo positivo ou pode ser algo negativo. Simples, é uma conversa clara. E essa conversa aí que a gente chama aqui de conversa de estômago, ela precisa acontecer e ela só fica melhor. O estômago só para de doer quando a gente treina e faz. Muitas vezes a gente começa a aprender e entender que isso faz parte do dia a dia e é necessário. Por mais repertório que você tenha, vai te dar um frio na barriga porque é um comportamento, a gente tá lidando com questões emocionais. Então tá tudo bem ter o frio na barriga. Agora, como que a gente domina esse frio na barriga para fazer? A gente vai entregar uma ferramenta, né? E a gente vai entregar um método estruturado para que você consiga, mesmo com aquela emoção que tá acontecendo na hora do feedback, dar o feedback. Então, E quem que dá o feedback? eu acho que o feedback, todo mundo pode dar feedback para todo mundo no final do dia. A cultura de feedback, ela não é uma cultura de cima para baixo, ela é uma cultura que permeia toda a empresa. Só que não dá pra você ser líder de verdade se você não tiver com a cultura na sua cabeça bem implementada de que feedback é uma necessidade. quando você faz isso, você tem mais resultado e você ajuda as pessoas a vencerem. Tá começando aqui mais um podcast Empresa Autogerenciável, podcast que vai ajudar você, que é dono ou dona de uma pequena ou média empresa, a tirar a sua empresa do caos através de uma equipe autogerenciável. Meu nome é Rogério Valentim. E eu sou Marcelo Germano. Que legal esse negócio que a gente tá fazendo aqui, né, meu fã? Pô, eu já recebi elogios aqui por sua causa. É mesmo? Então, o pessoal tá falando, que legal que vocês estão gravando junto, cara. Pô, a linguagem do Marcelo é bem simples, é bem legal. Pô, a gente tava falando disso faz tempo, né? A galera gosta do jeito que você fala, do jeito que você ensina, o jeito prático, né? A gente tem falado muito, pô, vamos falar mais dos comos pra galera. E a gente tá fazendo isso aqui, é muito bacana. E é isso aí, ó. Você que tá assistindo a gente, comandante, o que a gente percebeu ao longo do tempo, né? A gente sempre deu passo a passo, mostrou como fazer, explicou. O nosso podcast, ele sempre foi um podcast de ensinar como fazer. E aí, por algum tempo, a gente mudou algumas coisas e começou a entrevistar pessoas. Só que muitas vezes na entrevista das pessoas foram podcasts excelentes, mas não ensinou como. E aí ficou um negócio muito vago. Então, pode esperar um como, né? Como promessa do podcast, ele vai ensinar um como fazer. Né? O passo a passo, exatamente o como se faz. Uma coisa interessante, eu ouvi de muitas pessoas durante muito tempo e ainda ouço de muitas pessoas. Eu treino meus funcionários com seus podcasts. Pô, demais. Então, se você quer um jeito barato de treinar seu funcionário, esse podcast é para isso, tá? Para você ouvir junto com seus funcionários e treinar seus funcionários. A gente vai falar sobre feedback, como criar uma cultura de feedback, como fazer o feedback, né? O que é o feedback. Então a gente vai falar o como. E vai servir para você entender como fazer, vai servir para você treinar seu time, vai servir para você buscar um resultado de maneira prática nesse conteúdo que é um veículo de transformação na vida das pessoas. E eu tenho recebido muitos relatos de pessoas que tiveram a vida transformada. Então, sem mais delongas, vamos falar de feedback. Vamos entregar com força. Isso aí, beleza. Deixa eu falar uma coisa aqui, né? A gente fala muito aqui dentro do EAG, quando a gente tá batendo papo com os empresários, sem firulas aqui, né? A gente faz a prática do dia a dia, a gente fala muito de fazer arroz com feijão. Tá aqui, né, um arrozinho que se temperar bem aqui, traz muito resultado. E tem um monte de mito aqui em volta de feedback. Então, minha proposta hoje aqui é te provocar para você quebrar os mitos do feedback, quebrar as crenças e mostrar isso daqui como uma ferramenta prática, simples, do dia a dia, que a gente usa e traz muito resultado. Vou falar para você que é empresário e tá assistindo a gente aqui, ó, se você usar essa ferramenta bem usada aqui, ó, já muda teu jogo. Você já vai conseguir extrair resultados que hoje talvez você não esteja vendo. Então, que a ferramenta de base mesmo de gestão é base para liderança. Uma liderança bem feita com feedback mais ou menos não existe. Então, para fazer liderança direito, tem que usar feedback. Então, eu queria que você começasse aqui já quebrando tudo, explicar o que é feedback em primeiro lugar, até para desmistificar, porque a gente não fala palavras em inglês aqui. É mais difícil ficar traduzindo feedback, né? Eu fiz 3 definições, e eu poderia fazer 5 definições sobre o que é. Então, eu vou colocar uma lista do que é feedback, né? E das listas do que é o feedback é uma ferramenta de liderança. Então, entenda isso. É uma ferramenta que o líder precisa usar. Uma ferramenta de liderança. Tem opção usar ou não? Não tem opção. Você vai ter que usar. Tá? A gente vai falar disso daqui a pouco. Quais as consequências de fazer, quais as consequências de você não fazer o feedback? Eu quero que você entenda isso no seu negócio. Entenda que é uma ferramenta de liderança. Ao mesmo tempo que ela é uma ferramenta de liderança, é uma habilidade a ser desenvolvida. Ou seja, você precisa ter repertório
para poder fazer feedback. Repertório emocional. Então, ela é uma habilidade, no inglês a gente chama de soft skill, né? Uma habilidade comportamental, uma habilidade emocional que você precisa desenvolver se você quiser jogar um jogo acima de 8. Se você quiser jogar um jogo de alto nível, você tem que desenvolver isso daí. E aí você vai ter que trabalhar bastante o seu diálogo interno, tá? E por fim, eu coloquei que feedback é uma conversa transparente, clara, que produz resultados. Então, se você quer resultados, você precisa ter uma conversa clara e transparente. Beleza, Marcelo, entendi o que é isso. Agora vamos lá, vamos para a dinâmica, né? Como faz, por que as pessoas fazem, por que as pessoas não fazem, como que é a cultura disso aqui no Brasil. Então, a gente vai falar tudo. Então, pega papel e caneta na mão, tá? E anota. E já aproveita e faz o seguinte, encaminha para alguém que você conhece, encaminha para o seu time ouvir. Até para o liderado entender o que é um feedback, porque eu coloco todo mundo na mesma página. Eu coloco você que é empresário, eu coloco o teu funcionário dentro da mesma página sobre o que é feedback. E depois eu quero ouvir os seus comentários sobre isso daí, né? Então, já aproveita para curtir. Se você não segue a gente ou no Spotify ou no YouTube, siga a gente no Spotify e no YouTube, porque quando a gente sobe podcast, eles notificam quem segue, né? E isso faz com que o nosso alcance seja melhor, né? E a gente vai dar ouro para vocês em troca de você seguir a gente, curtir e compartilhar. Beleza? É isso aí, muito bem. Bora? Façam isso. Então, esse é o primeiro mito. Você já quebrou aí o primeiro mito, né? O que é? A pessoa precisa entender o que é para fazer bem feito. E essa conversa aí, que a gente chama aqui de conversa de estômago, ela precisa acontecer e ela só fica melhor. O estômago só para de doer quando a gente treina e faz muitas vezes. A gente começa a aprender e entender que isso faz parte do dia a dia e é necessário. E eu quero falar uma coisa para você, ó. Presta atenção. A gente dá treinamento. Então, a gente entra numa sala de aula para dar treinamento para 120 empresários. A gente faz palestra. Eu entro num evento com 5.000 pessoas para fazer palestra, né? A primeira vez que eu entrei para fazer um treinamento, eu tinha 40 pessoas numa sala. Eu fiquei 2 noites sem dormir e tremia de frio antes de entrar nessa sala. A segunda vez que eu entrei, tinha 250 pessoas. Eu tremia de não conseguir segurar o microfone. A terceira vez que eu já entrei para 2.000 e tantas pessoas. E eu tremia de um jeito que você não consegue imaginar. E o que eu vou falar para você é que toda vez que eu subo no palco, eu preciso me concentrar, eu preciso me preparar. E se não me der um frio na barriga, é porque tem alguma coisa errada naquilo que está acontecendo, na importância daquilo que eu estou entregando. Então, na hora de você tiver fazer um feedback, vamos já tirar o primeiro mito? Cara, se não te der um frio na barriga, cara, tem alguma coisa errada. É isso aí. Né? Por mais repertório que você tenha, vai te dar um frio na barriga porque é um comportamento, a gente está lidando com questões emocionais. Então, tá tudo bem ter o frio na barriga, beleza? Agora, como que a gente domina esse frio na barriga para fazer? A gente vai entregar uma ferramenta, né? E a gente vai entregar um método estruturado para que você consiga, mesmo com aquela emoção que está acontecendo na hora do feedback, dar o feedback, tá? Então, isso é importante que você saiba. Fazer o que tem que ser feito, né? O Marcelo falou uma palavrinha-chave aqui que eu quero que vocês anotem aí, que é o preparo. Ele falou de preparo mais de uma vez aqui, ó. O preparo é o amigo da perfeição aí. E vamos lá. Agora, começando o passo a passo, né? Primeiro eu quero desmistificar. Tem um monte de nome diferente, né? Eu sou muito contra esse monte de nome que a galera inventa. Eles inventam e acaba feedback positivo, feedback negativo, feedback... A gente vai ter vários termos, isso daí deve ter termos novos que a gente nem conhecia, né? feedback de desenvolvimento, feedback de... corretivo. Isso. Enfim, um monte. O feedback é o seguinte, ele é uma conversa clara sobre algo que aconteceu. E esse algo que aconteceu pode ser algo positivo ou pode ser algo negativo. Simples, é uma conversa clara. Eu gosto de uma definição da Aline, que a Aline, quando estava com a gente, ela falava assim, o feedback é igual a gente brincar de tá quente ou tá frio. Acho que todo mundo já brincou de tá quente ou tá frio, né? E o lance do feedback é assim, poxa, no tá quente ou tá frio, você colocava uma venda na pessoa, a pessoa tá cega, né? E ela vai ser, ou não coloca uma venda, você esconde um negócio no lugar, a pessoa vai chegando e conforme ela vai se movimentando para achar que ele colocou, você vai falando, tá quente, você vai falar, tá quente, frio. Tá frio, tá quente, tá frio. E com essas orientações de tá quente, tá frio, a pessoa consegue achar aquele objeto que escondeu, que tá procurando. Se você não brincou disso quando era criança, sinto muito, né? Perdeu. Perdeu. Né? Se você brincou, parabéns. O feedback é um tá quente, tá frio. Tá? Você vai estar falando pro teu liderado que ele tá quente ou vai estar falando pro teu liderado tá frio. Mas você tem que saber fazer isso de maneira estratégica, né?
para que funcione. E uma coisa que eu queria te falar é o seguinte, o que a gente vai colocar aqui são as coisas que estão no seu controle, porque a gente não controla o resultado do feedback. Mas no dia a dia, quando você pratica, ele aparece nos números da empresa, ele aparece no desempenho da equipe, ele vai aparecer, né? Só que nem sempre é bom, eu falo assim, ele é bom, mas não é gostosinho, né? Dar feedback é bom, mas não é gostosinho. E fazer feedback tem consequências, não fazer feedback também tem consequências. E você, como dono de empresa, você sabe disso. E dono de empresa, muitas vezes, ou um líder, você que é líder numa equipe, muitas vezes fica frustrado com o feedback. Então, pensa o seguinte, vai acontecer alguma coisa, você vai precisar dar um feedback. Ou alguma coisa boa que aconteceu, ou alguma coisa que estava quente, próximo do objetivo, alguma coisa boa, alguma coisa que, cara, não funcionou e eu preciso fazer um ajuste disso aqui, porque o feedback, ele orienta a cultura da empresa, né? E o feedback desenvolve a pessoa que está recebendo feedback se você criar o ambiente e a cultura de dar feedback. Então a pessoa entende que existe um negócio chamado feedback, que esse negócio chamado feedback é para reconhecimento. Mas não adianta você vir com historinha e no dia a dia não existe a cultura. Então você precisa fazer isso e você precisa, na prática, ter uma cultura de dar feedback. Porque a pessoa entende que não é com ela entende que a cultura da empresa e ela vê que é aquilo que você prega, então isso tem que estar já no teu processo de integração. O que é o processo de integração? Você contratou um funcionário, né? Durante o processo de contratação, que você vai decidir para contratar esse funcionário, você já vai falar, ó, aqui nós temos uma cultura de dar feedback. Quando ele começa a trabalhar, você vai colocar ele num processo de integração, você vai falar como é a empresa, quais são as regras, quais são os benefícios, qual é o salário, qual é o sistema, a ferramenta que ele vai trabalhar, qual é a equipe que ele vai trabalhar, quem que é o líder. Você tem que fazer esse processo de integração. E nesse processo de integração, você tem que falar da tua cultura. Então, a gente sempre orienta a fazer um código de cultura. Mas no meio do processo de integração, tem que falar, ó, aqui eu vou te explicar como funciona um feedback. A gente utiliza uma metodologia ou a gente utiliza um modelo de feedback, que é o feedback marca. A gente vai trazer essa ferramenta. Aliás, se você quiser já baixar essa ferramenta do feedback marca, a gente vai deixar um link aqui, né? Você clica nesse link, baixa a ferramenta até para acompanhar o podcast, dá um pause no podcast, baixa a ferramenta para acompanhar o podcast, olhando para a ferramenta e entendendo as aplicações da ferramenta, tá? Então, vai ser bem prático mesmo, você vai ter a ferramenta e você já vai usando, já vai pensando, já vai se preparando para poder dar o feedback. Então, no processo de integração, quando o funcionário entra, você vai falar, olha, nessa empresa aqui, nós temos uma cultura de feedback. Por que a gente tem uma cultura do feedback? É uma ferramenta de desenvolvimento. Feedback é bom, mas não é gostosinho, né? Tem feedback que vai ser muito legal, porque você fez uma coisa muito boa, e tem feedback que não vai ser tão legal assim, porque a gente vai precisar fazer ajustes, né? E o modelo que a gente usa é o modelo marca, e a gente vai explicar como funciona o modelo marca aqui para você. Você falou, você abordou um negócio legal aqui, Marcelo, que eu queria que a gente falasse um pouquinho mais, né? Tem uma cultura nas empresas que feedback, né? Você falou aí já, enfim. E aí, na hora que chama para tomar um cafezinho, ou fala que vai ter o feedback, a pessoa já associa isso. Putz, hoje lá vem, vou tomar uma... Né? Dá um pi aí nisso, produção. Ou vou levar uma bronca, mas não é isso? No final do dia é mesmo, né? Mas assim, a gente tem maneiras de fazer isso, né? E eu também acho que a gente não tem isso. que gerar só essa cultura na empresa. O grande problema é que depois que aprende o feedback, o que o cara faz? Só chama as pessoas para falar o que deu errado. Não chama as pessoas para falar o que deu certo. Isso, e é importante isso. as duas coisas. É isso que eu queria que você abordasse aqui. Tá, então, olha só. Imagina o seguinte, tá? Quando você vai trabalhar numa empresa, ou você tem uma empresa, você vai ter pessoas convivendo, tá? E aí, naturalmente, existem conversas que precisam ter. Conversas difíceis. E toda conversa difícil vai envolver não só a conversa ou o fato que aconteceu em si. Vai envolver a identidade da pessoa, vai envolver o instinto de sobrevivência da pessoa, porque o cérebro humano é uma coisa muito louca, né? Então, você tem a pessoa que é líder e que vai dar o feedback, que ela vai ter emoções em relação àquele feedback que ela vai dar. E a pessoa que está recebendo o feedback, ela vai ter emoções em relação àquilo que ela está recebendo. E, às vezes, o que ela está recebendo pode ser um ataque à identidade dela, dependendo da maneira como é feito. Porque a gente não sabe, mas cada pessoa tem um jeito de se ver. E, às vezes, o feedback ataca o jeito da pessoa se ver se ele for feito da maneira correta, se a empresa não tiver uma cultura de feedback, se as pessoas não estiverem preparadas para o feedback, né? Então, tem maneiras da gente olhar para isso daí, para lidar com isso. E aí, o que acontece? Você vai ter sempre um líder ou um empresário que precisa dar um feedback. Por conta dessas emoções, ele não dá o feedback.
Por conta dessas emoções, ele não dá o feedback. A coisa vai tomando um nível, ele começa a engolir um monte de sapo, ele começa a somatizar, e aí ele fala, não, preciso dar um feedback. E aí ele acorda de manhã e fala, nossa, eu vou dar um feedback para aquela pessoa. Ele tá num estado emocional ali alterado, né? De luta ou fuga, né? E preocupado com as consequências de dar aquele feedback, na maioria das vezes. Então, cara, ele fala, vou dar um feedback de manhã. Chega de manhã, se prepara para fazer o feedback de manhã, só que chega de manhã, na hora do feedback, ele fala, não, vou fazer antes do almoço. Né? E ele conta uma história para si mesmo sobre por que não fazer naquela hora. Aí, beleza. Aí chega na hora do almoço, ele conta outra história. Não vou fazer na hora do almoço, conta uma história para mim. Pô, o cara não vai nem almoçar direito. Né? Vou fazer voltando do almoço. Aí quando voltou do almoço, ele conta uma outra história. Não vou fazer o feedback agora, porque senão o cara vai ter uma indigestão. Né? Vou deixar para o final do dia. Aí no final do dia, quando vai fazer o feedback, aconteceu uma coisa legal naquele dia, você fala, putz, hoje que o cara fez um negócio legal, eu não vou dar o feedback para o cara fez um negócio legal. E aí você fica adiando aquelas conversas. Muitas vezes, quando você tem a conversa, o sentimento é, por que eu não fiz essa conversa antes? Né? E aí, uma simples conversa poderia ter resolvido uma série de coisas. Né? Mas, por outro lado, se você não fizer o feedback da maneira adequada, ou se a pessoa do outro lado não estiver preparada para receber o feedback, né? Você faz aquela conversa, você sai de lá aliviado, você fala, poxa, eu dei o feedback, a pessoa entendeu o que eu queria, eu escrevi, eu me preparei, a pessoa entendeu. E aí, chega no outro dia, dependendo da pessoa, por isso que eu falo, você não controla o resultado, né? Você controla fazer bem feito o teu trabalho. Dependendo da pessoa que recebeu o resultado, entra por um ouvido, sai pelo outro, no outro dia ela chega com os mesmos comportamentos. E aí você fala, putz, a pessoa não entendeu nada. É uma pessoa não treinável. Tá cheio de pessoas não treináveis. Né? Ela ouviu o feedback, mas ela não foi treinável. Né? A pior pessoa que você pode ter na tua empresa é uma pessoa não treinável. A pessoa não consegue receber o feedback. Né? E ela não faz isso por maldade. Ela faz isso porque do outro lado também tem emoções. A gente não sabe qual foi a criação da pessoa, quais os problemas pessoais essa pessoa está passando. Né? E aí, dependendo dos problemas que ela está passando na vida dela, ou da maneira como ela foi criada, ou dos traumas que ela traz, o que é uma empresa, né? O Vini Possebon fala isso, né? Você põe 50 pessoas cheias de traumas para resolver, para ser trabalhado, e fala para as pessoas, vamos bater meta, né? Isso é loucura de ter uma empresa. Fala, vamos bater meta. Mas não resolver os traumas que impedem a pessoa de performar da maneira que ela precisava performar para poder bater meta, né? Pessoas que ainda não desenvolveram inteligência emocional para lidar com o que precisa para poder bater meta. Então, e quem que dá o feedback? Eu acho que o feedback, todo mundo pode dar feedback para todo mundo no final do dia. Você pode dar feedback para mim, eu posso dar feedback para você, a minha secretária pode dar feedback para mim, o meu social media pode dar feedback para mim. Da mesma maneira que eu posso dar um feedback para minha social media, eu posso dar um feedback para você, eu posso dar um feedback para minha secretária. Né? A cultura de feedback, ela não é uma cultura de cima para baixo, ela é uma cultura que permeia toda a empresa. Só que eu falar isso aqui para você é uma coisa. Outra coisa é você conseguir implementar essa cultura na prática. Porque tem que preparar as pessoas, né, Marcelo? Porque na prática, Rô, tem coisas que a gente não vê e não é porque a gente não vê que não existe, né? Então, por exemplo, na Luma, quando a gente começou a empresa e cresceu a empresa, a gente nunca teve parede. Então, os nossos espaços sempre foram abertos. E a nossa conversa com as pessoas é, nós não temos parede. Então, trabalhava todo mundo junto, não tinha parede. Tinha uma sala de treinamento, né? Exatamente. Tinha uma sala de treinamento ali. E quando a gente queria ter uma conversa ali, a gente ia para aquela sala. Né? Mas no dia a dia, a gente trabalhava no meio das pessoas. A gente falava, não tem parede. A gente não tinha uma parede visível. Essa parede visível não existia. Hoje, aqui no EAG, nós temos paredes. Então, essa parede é visível, né? Mas quando você está num ambiente que você não tem parede, não é porque não tem uma parede lá que a parede não existe, né? Porque sempre tem uma relação hierárquica, líder e liderado. E o liderado, ele olha pro líder e ele cria uma barreira invisível de coisas que ele pode falar, que ele não pode falar, de maneiras que ele pode se comportar ou de que ele não se pode comportar, porque na casa dele, ele tinha uma barreira no relacionamento pai e mãe que ele traz pro jogo quando ele vem. Não dá para dissociar essa figura, isso que aconteceu. Às vezes é um irmão mais velho. Então, ele já tem uma figura. Na escola, o modelo da escola, professor hierárquico, né? Ele já tinha esse modelo na escola, né? Enfim, ao longo da vida dele, ele foi preparado para construir essa parede. Então, o teu trabalho é derrubar essas paredes através de você definir com transparência, explicar para as pessoas o que é para derrubar essas paredes, beleza? Mas você falar que não tem parede e não ter parede são coisas completamente diferentes, tá? Tem um vale enorme entre as duas pontas. Tem um vale. Então, você tem que
pregar uma cultura e você tem que praticar aquela cultura, senão no final do dia aquilo lá não vai servir para nada. Beleza? Então, E preparar as pessoas, isso. E aí tem várias coisas que a gente precisa olhar, Rô, quando a gente vai olhar para dar um feedback, né? Então, cara, por que é tão difícil dar o feedback? Porque é tão difícil receber um feedback, né? É difícil para a pessoa dar. Por quê? Tem gente que quer agradar, sabe? Tem gente que tem dificuldade de falar o que a pessoa precisa ouvir. E no final do dia, o feedback ele é um presente para as pessoas. E pode ser que às vezes você vai dar um feedback para uma pessoa na hora, a pessoa vai ficar chateada. Ela não vai aceitar aquilo porque ela não está preparado para aceitar aquilo lá. Pode ser que você perca essa pessoa, mas se você tiver uma conduta certa, do jeito certo para fazer, lá na frente um dia essa pessoa vai olhar e vai falar, putz, aquele feedback foi o feedback que mudou minha vida. Ele falou, eu não gostei de ouvir, fiquei chateado, mas ele tinha razão naquilo que ele falou. Por quê? Porque tem integridade no que você está fazendo. Então, quando você dá um feedback de maneira íntegra, a integridade se mantém, né? Um dia o cara vai olhar para aquilo e vai falar, putz, aquilo ali fez sentido. E eu tenho casos, né? Mais de... Enfim, tem umas dezenas de casos de feedback que a pessoa não recebeu bem o feedback, ficou dodói. Isso não está no meu controle, a pessoa ficou dodói do feedback. Às vezes continuou na empresa mesmo dodói e se desenvolveu e depois agradeceu o feedback. Tem pessoas que saiu da empresa. Só que ao sair da empresa, ela desenvolveu um processo ali de entender aquilo e depois ela manda mensagem agradecendo, né, os feedbacks Hoje que eu recebeu. entendo. Hoje eu entendo. Hoje eu Agora eu entendo. entendo. Pô, Isso. tô melhor porque eu lembrei daquilo e agora faz sentido. E tem pessoas que nunca vão entender. Então, essas coisas não estão no nosso controle. O nosso controle é criar uma cultura, mostrar isso e entender que o feedback ele vai direcionar a gente para o nosso resultado e a pessoa para o desenvolvimento pessoal dela. Beleza? Então, tem essas coisas. Uma das coisas que a pessoa que vai receber feedback precisa saber. Cara, o feedback, quando bem feito, ele não é um ataque à identidade. Né? Porque você pode pegar e fazer um feedback que se torna um ataque à identidade da pessoa, é quem ela é como pessoa. Não é nada disso. O feedback é, olha só, você tem aqui pontos fortes e pontos fracos e você tem um ponto fraco aqui, ou ocorreu uma ação aqui e essa ação aqui a gente precisa conversar sobre essa ação, tá? De uma maneira clara, de uma maneira objetiva e de uma maneira direta. E aí, pontua-se, né? Eu preciso de escuta ativa na hora dar feedback, né? Eu preciso dar o feedback, escutar o retorno da pessoa e eu tenho que sair de lá com uma ação específica sobre o que foi conversado, né? Então a estrutura é isso, tem que ter essa estrutura para fazer e a conversa tem que sair com plano de ação. Sempre sair com plano de ação, que a gente chama de alternativa, a gente vai chegar na alternativa. Vamos chegar no ponto a ponto. E para falar de liderança, né, que eu vejo muito, assim, né? Isso acontece muito, deve acontecer na sua empresa aí também. A pessoa quer ser líder. E às vezes ele está querendo ser líder, não pelo contexto de, pô, vou evoluir minha carreira, vou aprender mais coisas e tal. Ele quer ser líder para ganhar mais. E o único jeito que ele enxerga de ganhar mais é se tornando líder. Mas ele não quer o ônus. Ele não quer o ônus de ser líder. E aí não dá para você ser líder de verdade de pessoas. Isso vale para você que é o dono, vale para você que trabalha na empresa. Não dá para você ser líder de verdade se você não tiver com a cultura na sua cabeça bem implementada de que feedback é uma necessidade do trabalho. É dever de ofício de quem trabalha e está junto com o time e fazer feedback. Mas entende a cultura, Rô. Eu, como líder, eu dou feedback. O meu gerente tem que dar feedback. O meu coordenador tem que dar feedback. Né? Então, eu tenho que ter uma cultura. Eu não posso terceirizar. Porque o que aconteceu com a gente no aprendizado? Porque é sempre um aprendizado. O que aconteceu com a gente? A gente promoveu uma pessoa para liderança. Essa pessoa queria ser líder porque ela só vê o lado bonito da liderança. Ela não vê, né, as habilidades comportamentais e o repertório emocional que precisa desenvolver para ser líder. E aí, na hora do líder que assumiu o papel de líder, que achava que tinha tino e talento para líder, dar um feedback, ele não tem um repertório emocional para dar feedback. E aí ele terceiriza, né? Ele lidera uma pessoa, mas quando é para dar um feedback, ele quer que você, que é o líder dela, dê o feedback para a pessoa que ela lidera. Bom, então tem alguma coisa errada se isso acontece na empresa. Na hora de mandar embora o funcionário, esse líder, ele não quer mandar embora, ele não se sente responsável por fazer isso, ele acha que isso não é trabalho dele, né? Ele acha que isso é trabalho teu, que é dono da empresa, porque ele não entendeu o papel da liderança, né? E quando faz ainda, em vez de ele como líder assumir e falar, ó, essa pessoa no meu time não performa, já dei tantos feedbacks para ela, já fiz tantas avaliações de desempenho, já fiz tantos alinhamentos de expectativa, não funcionou, então deixa eu lá conversar com ela. Em vez do líder ir lá e falar, olha, baseado nas conversas que a gente teve, baseado nos feedbacks que a gente teve, baseado nos alinhamentos de expectativa que a gente teve,
eu tô vendo que não tá funcionando, então eu tomei a decisão de te mandar embora. Quem toma a decisão de mandar embora não é o dono da empresa, é o líder. Então, para você que é líder numa empresa, né, se você não desenvolver esse repertório emocional, você nunca vai ser líder. Né? E vai estar sempre colocando na conta do empresário ou na conta do teu líder, né? o feedback. Né? Não faça isso. Assuma a responsabilidade. Você é dono, assume a sua responsabilidade. Você que é líder, assume a sua responsabilidade. Né? E, na verdade, o teu liderado também pode assumir a responsabilidade, dar um feedback para você se você não tiver. Vou complementar você aqui com uma coisa importante. Ninguém quer lidar com gente fraca, não. Gente fraca que tem medo de fazer. Você tem que ter medo, mas você tem que estar preparado e fazer do jeito certo. Se você demonstrar essa fraqueza aí de ficar terceirizando, você nunca vai conquistar o direito de liderar ninguém. Né? As pessoas gostam de ser lideradas por gente forte. E no gente teu diálogo interno, você sempre vai ter uma desculpa conveniente por você não ter chegado onde chegou. Claro. No teu diálogo interno, você sempre vai ter uma desculpa conveniente para você não ter atingido os resultados que você deveria ter atingido. Então, você tem que desenvolver esse repertório emocional, tá? E a gente vai mostrar aqui como desenvolver esse repertório. Agora, por outro lado também, né, meu fã? A gente tem uma oportunidade aqui de assumir a nossa responsabilidade de dono, quem é dono de empresa, quem está fazendo isso e entendeu a importância disso, a gente tem um papel importante para exercer aqui. A gente pode preparar as pessoas, né? Então, aí fica a pergunta, como que a gente faz para preparar as pessoas para receber bem um feedback, para fazer bem o feedback? O que a gente pode fazer em relação a isso? Eu acho que é nosso dever. Aí a gente prepara as pessoas e melhora o processo cultural, né? Isso. E aí, por isso que é importante ele estar num processo de integração. A pessoa entra, ela entende o que é e como é feito. E toda vez que ela receber aquilo, é exatamente do jeito que você falou e ele é feito exatamente do jeito que falou. E ele é sempre registrado, né? Porque aí você registra isso daí e aí a pessoa entende como que é. Beleza? É simples. E vou dar uma dica aqui, ó. A gente, por exemplo, simula. A gente faz simulações das pessoas, uma dando feedback para outra, né? Uma explicando, a outra recebendo. A gente faz simulações para ensinar. As pessoas passando por isso, quebra um pouco do mito. Sempre vai ter o friozinho na barriga. Isso que você falou é a mais pura verdade. Sempre tem um friozinho na barriga. E se não tiver, tem alguma coisa errada. Legal. Mas a gente alivia o processo ensinando. Conhecimento liberta, né, meu filho? É isso aí. E pensa o seguinte, a pessoa tem medo de receber feedback ou ela reage de maneira errada ao feedback por um instinto de sobrevivência, tá? Então, às vezes, quando você está falando para a pessoa, olha, você fez essa ação aqui, né? Por mais que você use a ferramenta, dentro da pessoa, ela vai olhar, ó, você fez essa ação aqui, nesse dia, nessa hora, foi assim que aconteceu, eu quero falar sobre isso. A pessoa, no instinto de sobrevivência, ela já levanta os braços e se defende. Se você não preparou o ambiente para isso, ela vai estar sempre com a guarda alta para receber o feedback, porque é um instinto de sobrevivência. E pode ser que a pessoa não receba bem, né? Pode ser que ela não receba bem. Então, se você prepara o ambiente, você melhora isso daí. Beleza? Vai fazer bem. Eu queria falar agora dos modelos, né? Então, a gente começou ali... Estamos trazendo passo a passo. Se você voltar e assistir o episódio, você vai entender que está vindo um passo a passo. Primeiro vai fazer você prepara sentido, o ambiente, nós vamos chegar lá. Primeiro você prepara o ambiente, depois você entende que as pessoas têm emoções, né? Depois você entende o formato de fazer, e são vários formatos de se fazer, tá? Tem que ser na moeda da pessoa, e aí a gente vai falar isso daí. Agora eu quero que você mostre a autoridade, de fato. Existem vários tipos de feedback que a gente, quando estava estudando, aprendeu um monte e tal, mas a gente escolheu um, né? A gente vai... Acho que é esse que você vai trazer aqui e explicar direitinho como a gente faz. Mas tem um monte, né? Tem o sanduíche, Tem sanduíche, tem estruturas diferentes, tem duas coisas boas que o cara fez. No final do dia, eu acho que isso daí funciona na primeira vez, sabe? Se for feito do jeito errado, ele vai funcionar na primeira vez. Na segunda vez, você já criou uma resistência, né? Porque você chega com o papinho, né? Não, deixa eu te falar um negócio legal, Marcelo. Você fez um negócio legal pra caramba. Parabéns por isso. Mas, olha só, isso aqui, pronto. É isso que distorce. Na minha opinião, é isso que distorce o contexto. Aí da outra vez o cara vai falar, me chamou aqui, mas vai me de novo. Mas assim, algumas pessoas dominam uma habilidade de comunicação que ela traz uma sedução para o negócio que consegue fazer. Nem todas as pessoas dominam essa habilidade de sedução. Então, quando a pessoa consegue fazer isso de maneira natural, porque ela tem essa... Eu usei a palavra sedução, mas pode ser persuasão, né? Persuasão, habilidade de então, ela consegue chegar numa conversa, quebra o gelo, fala uma coisa legal e consegue direcionar aquilo para o ponto, e aí depois termina sempre fechando de um jeito positivo. Então ele fala, é positivo, positivo, negativo e positivo, né? E termina com positivo. Enfim, é uma forma, eu não estou aqui para questionar a forma, eu estou aqui para te mostrar a forma que a gente acha que é eficaz, tá? Então,
Primeira coisa, vamos falar do marca como ele é, depois a gente vai falar, ele é público, ele é privado, ele é pessoal, ele é profissional, ele é escrito, ele é falado, né? Como que é? Ele é esperado, ele é inesperado? Então a gente tem formas de fazer isso, eu quero falar sobre isso. Mas o grande lance é, pensa o seguinte, a pessoa vai fazer alguma coisa muito boa, atender um cliente de maneira excepcional, ou o contrário, ela atender um cliente de uma maneira desleixada, né? Fez uma ação ali que, poxa, você precisa lidar com isso, beleza? Você que é líder, você precisa lidar com aquela situação, né? Teu vendedor fez uma venda e prometeu um negócio que ele não poderia prometer, que ele não tinha alçada para prometer, um negócio que tua empresa não faz. Enfim, pode acontecer várias coisas na empresa. Poxa, tô com um problema e eu tenho que ter ali estômago para olhar para esse problema e agir. E eu preciso de uma ferramenta que me ajude a agir isso daí, né? Então, a ferramenta que a gente tem é o Marca, né? Então, o Marca, ele é um acrônimo, um acróstico. Então, o link está aqui, baixa a ferramenta. E o acrônimo do Marca é o momento. Cara, quando foi que aconteceu? Olha, ontem às 2 horas da tarde, com cliente tal, com fulano tal, ontem você fez uma venda, ou no mês passado você fez uma venda, você prometeu para o cliente tal coisa, fui ouvir a conversa que você prometeu para o cliente, realmente você prometeu, né? Então, qual foi o momento que a ação aconteceu, né? Então, ontem, hoje de manhã, né? Exatamente o momento em que aquilo aconteceu, tá? Lógico que você preparado, né? Você sabe a hora, você se preparou para falar isso daí, né? Você vai falar qual que foi a ação. O que você fez? É a ação, não é a pessoa. Eu não estou atacando a identidade da pessoa. Olha, a ação que você fez de prometer algo que não estava dentro da tua alçada, essa é a ação. A ação de prometer, né, que não estava dentro da sua alçada, gerou uma reclamação do cliente. Tá? Exatamente o que aconteceu. Qual foi a ação, né? Olha, a ação de fazer tal coisa gerou consequências. E aí, especificamente, qual foi a ação? O cara prometeu alguma coisa, o cara falou alto com o cliente, ele destratou um funcionário, ele chegou atrasado, ele tratou muito bem o cliente, porque eu tenho feedback de coisas boas que a pessoa faz, porque a pessoa acumula coisas boas que ela faz, eu tenho feedback das coisas que não são tão boas assim, e são coisas que precisam ser enfrentadas, precisa de combate, precisa ser enfrentadas para desenvolver a pessoa, para mostrar para a pessoa, ó, isso aqui você está indo muito bem, né? E isso aqui você não está indo bem. Aí eu vou falar da conta bancária emocional depois. Essa ação específica, você gritou no meio de todo mundo, com a pessoa, falou palavrão, enfim, você vai lidar com a situação, né? Qual foi a ação, né? Então, esta ação gerou uma reação. Qual foi a reação que essa ação gerou? Como as outras pessoas reagiram? Como o cliente reagiu sobre isso? Como eu reagi sobre isso? Qual foi o impacto disso em mim? Como que as pessoas do time reagiram? Qual foi o impacto disso nas pessoas, né? Então, você vai colocar qual que foi... como que as outras pessoas reagiram, né? Quais foram os comentários que saíram, o que aconteceu com aquilo. Então, a ação gerou um impacto, a reação, como os outros reagiram. E a consequência disso foi, o cliente pediu o cancelamento. A consequência disso foi que, olha, o outro funcionário pediu para sair. A consequência disso foi que o clima ficou ruim com todo mundo, né? Qual que foi a consequência disso, tá? Consegue entender a ação? Tira a emoção do lado, foi essa ação. Então, agora a gente vai discutir alternativas para essa situação. Quais são as alternativas que a gente vai usar para resolver essa situação que pode ser feito diferente? E essa alternativa é uma ação. Eu preciso entender qual é a ação. Olha, então, a partir de agora, quando você perder o controle ou quando acontecer esse tipo de coisa, qual é a alternativa a gritar? Qual é a alternativa, na hora que você não quer perder uma venda, a fazer uma promessa? Qual é a alternativa? E aí é uma conversa onde você escuta, onde você dá liberdade para a pessoa falar, mas onde você também sugere, olha, então a alternativa é assim, a partir de agora eu quero que você faça desta maneira. E aí você pode ser tanto diretivo, quando você pode ser suportivo. O que é ser diretivo? A alternativa é uma direção. Vou te dar a direção. É dessa maneira que você precisa se comportar. Isso daí é mais unilateral. Ou você pode ser um líder que desenvolve as pessoas e faz as pessoas pensarem, né, para as pessoas tomarem as próprias decisões. Então, quando acontecer isso de novo, né, ou se acontecer isso de novo, qual é a alternativa, qual é a ação que você pode tomar? Esse é um direcionamento
de apoio, de suporte. Então, eu ouço você, eu vejo se eu estou de acordo com o que você próprio falou, porque quando a pessoa está falando, ela está se comprometendo, né? É ela se comprometendo com aquilo. Eu ouço, mas nem sempre, né? Aliás, a gente tem um podcast que a gente fala sobre níveis de maturidade, M1, M2, M3, M4. O nível de maturidade M1 e M2, o comportamento do líder ele é diretivo, isso vem da liderança situacional. O comportamento do líder para um funcionário M3, M4, ele é suportivo. Por que se chama liderança situacional? Porque dependendo da situação, eu dou direção. É desse jeito que você tem que fazer. Dependendo da situação, eu dou apoio e suporte. Me fala aí, como você vai fazer da próxima vez? Eu vou melhorando a resposta da pessoa, chego junto com a pessoa numa ação e falo, então a partir de agora, estamos acordados que vai ser desse jeito, beleza? Então, qual é a ação alternativa? Beleza? É assim que faz. Agora, vamos trabalhar todo o contexto do ambiente, como eu crio esse ambiente, como eu faço, qual é a forma de fazer, qual é a hora de fazer, como eu me preparo antes. Queria que você conectasse aqui as emoções, né? Porque no fim do dia a gente tem as emoções. Agora, com o marca explicado, quais são as crenças ali que impedem e como a gente conecta isso no marca para ajudar o cara? Porque ele vai pensar, Marcelo, por mais que ele tenha visto o podcast, que ele entendeu a ferramenta, a crença ficou ali, né? Não dá para tirar o ser humano da equação e o ser humano é 70% emoção, 30% razão. Tem ser humano que é 95% emoção, 5% razão, né? Nem todos os seres humanos são iguais. É exatamente isso. Mas no final do dia, 70% das nossas decisões, né, são emocionais. São emocionais. E quanto maior o teu nível de estresse, mais emocional é a sua decisão. Né? Beleza, então eu quero que você ajude aqui quem está assistindo a gente. Como que ele pode conectar a ferramenta, que é a razão, a emoção dele, a ponto de, cara, eu sinto a emoção e você vai sentir a emoção. Isso não muda, mas você vai saber lidar melhor com ela se você usar bem a ferramenta. Queria que você fizesse essa conexão. Então, quais são as principais crenças ali que impedem o cara de... Por exemplo, né, tem cara que não quer prejudicar, eu quero ser amigo, eu não quero que o cara me veja ser bem assim. visto. Então vamos lá, as pessoas têm a crença que elas têm um desejo de ser amado, ou a necessidade de ser amado. A pessoa que tem a necessidade de ser amada, ela vai olhar e vai falar, poxa, mas se eu der essa crença, eu não vou ser amado. Se eu der esse feedback, eu não vou ser amado. É a crença que a pessoa tem. Né? É uma crença, você precisa trabalhar essa crença. Né? É uma crença irracional. Porque quando você dá um feedback que vai ajudar a pessoa a desenvolver uma habilidade que ela não percebeu, que você vai trabalhar em cima de um ponto cego da pessoa, que vai trabalhar em cima de repente, uma habilidade que precisa ser desenvolvida da pessoa, por que você vai deixar de ser amado? Porque você foi honesto, sincero, claro, transparente e deu apoio e deu suporte. Você não vai deixar de ser amado porque você fez isso. Mas emocionalmente, poxa, se eu der o feedback, se eu tenho uma necessidade incrível de ser amado, um desejo ou uma exigência que as pessoas me amem porque eu não recebi amor em casa, ou porque eu tive um abandono ou alguma coisa assim do tipo, né? A emoção está no jogo. Bom, Marcelo, como que a gente resolve isso de uma maneira bem prática e efetiva? Gente, padrão ouro, tá? Uma vez eu estava gravei podcast com Wesley Delanogari, ele foi na minha casa várias vezes, a gente se encontrou em vários lugares, e uma coisa que ele sempre fala, qual que é o padrão ouro na psicologia? Isso vindo de um psicólogo, né? Qual que é o padrão ouro? Você tem dois tipos de intervenção, intervenção cognitiva e intervenção comportamental. A intervenção cognitiva, ela funciona quando você você sai da emoção, porque as pessoas têm, em momentos que eu tenho que enfrentar, porque combate é um negócio que gera uma emoção. Pô, vou ter que combater um ato que foi acontecido na empresa que não foi bom, né? Então, você pode estar sequestrado emocionalmente, é o sequestro límbico. Cara, o que você faz quando você está emocionalmente sequestrado pela emoção daquele feedback? A primeira coisa, padrão ouro, na psicologia, tudo que você estudar, terapia cognitivo-comportamental, terapia cognitivo-dialética, é você, antes de falar com a pessoa, você escrever no papel. Escreve no papel. Coloca quais foram os fatos, quais foram as ações, como você se sente em relação a isso. Escreve no papel, tira a emoção. Aí depois você olha para o que você escreveu, não como quem está dentro da situação, olha como um observador. E começa a se perguntar sobre isso. Né? É padrão ouro. E começa a escreve sobre isso. Né? Ao escrever sobre isso, você tira aquela emoção, você olha sobre o ponto de vista da razão, e aí você se prepara para fazer o feedback. Então, você escreve antes, você mostra antes, você entende os pontos, vê se é a primeira vez que aconteceu, vê se é a segunda vez que aconteceu. Né? Escreve como você se sente em relação àquilo. Você não precisa falar para a pessoa como você se sente. Né? O que de pior pode acontecer se eu fizer isso?
né? Por outro lado, né, o que de melhor pode acontecer se eu fizer isso, entendendo que você não controla o resultado da ação, você controla fazer a ação. Cara, se eu fizer essa ação, o que de pior pode acontecer? O que de melhor pode acontecer? O que pode dar errado? É eu perder a calma na hora do negócio? Eu ficar nervoso na hora do negócio? Né? E aí escreve. Por quê? A pior coisa que você pode fazer num feedback é você entra pro feedback sem ter escrito, sem ter anotado, sem ter roteiro. E aí na hora que você vai dar o feedback, no calor da emoção, porque a emoção é de quem recebe e de quem dá, no calor da emoção você esquece tudo, todo o contexto. E aí na conversa de feedback tem o que foi dito, tem o que você deixou de dizer. E, cara, o que você deixou de dizer é tão importante quanto o que você disse. Né? Então, você precisa entender o que você realmente quer dizer para você não deixar de dizer o que precisa ser dito. Né? Então, tem o que foi dito, aquilo que você falou no feedback. Tem aquilo que você deixou para trás, porque você não se preparou da maneira adequada. Aquilo ali também é um problema, você não falar o que precisa. Né? E tem o que a pessoa sentiu em relação àquilo, né? Tem a conversa dos sentimentos, né? Da identidade, dentro do contexto da pessoa, tudo isso está acontecendo. Tem um ruído gigantesco no meio dessa conversa. Qual que é a maneira de você eliminar o teu ruído mental, né? É você se preparando, é você escrevendo no papel, é pensando naquilo, né? E você refletindo sobre isso. É uma autoterapia. Então, o que é um padrão ouro? É você fazer uma intervenção, é um diário, escreve sobre isso, escreve sobre como você se sente, né? Sensibiliza essa emoção e aí você prepara o teu marca e vai conversar com a pessoa, beleza? E aí a outra é padrão ouro, intervenção cognitiva, é quando eu penso sobre, quando eu escrevo sobre, como eu raciocino sobre, quando eu uso a minha cognição, a minha capacidade de pensar sobre o assunto de maneira como se eu fosse um observador do negócio, eu escrevo sobre, reflito sobre e aí eu vou para a ação, tá? E aí eu tenho a intervenção comportamental. Qual que é a ação que eu tenho que fazer? Bom, a ação que eu tenho que fazer é usar o meu feedback marca, escrever e entregar o feedback. Isso está no meu controle. Qual o resultado da ação? Não está no meu controle. Mas o que eu faço daquilo? Bom, eu dei um feedback, depois que eu entreguei o feedback, converso com a pessoa. Então, nos próximos 15 dias ou nos próximos 30 dias, eu vou estar observando isso daí e eu vou te falar se essa nossa conversa surtiu efeito ou não. Está no teu controle, tá? E, eventualmente, quando você dá um feedback, Rô, e a pessoa não recebe bem, ela vai ficar dodói com você. Talvez no outro dia ela não te olhe no olho direito, talvez ela fique dodói com aquilo, mas aí, se ela... Na prática do dia a dia, ela vai entendendo aquilo e isso passa, tá? Ela fica dodói, mas passa. Quantas vezes já não aconteceu, né? Porra. Uma vez, a Viviane saiu brava do escritório, no outro dia não olhava no olho, ficou uma semana sem olhar no olho, né? Mas depois ficou tudo bem, entendeu como que era. Tá com a gente hoje, é diretora da nossa empresa. Né? E faz parte, cresceu, aprendeu. Né? E a gente aprendeu também. A gente também aprendeu, porque às vezes dói em quem tá dando e dói em quem tá recebendo. Então, faz parte do jogo, o teu controle é se preparar para fazer isso daí e fazer bem feito. A base do EAG é cultura, liderança e gestão, certo? Certo. Quer falar de cultura ou quer falar do EAG? Eu acho que tem um lugar aqui que o cara pode, na prática aqui, junto com a gente, junto com você, ele pode treinar muito como fazer isso aqui. Então, eu queria... Legal. Primeiro, antes de você falar de cultura, eu queria que você falasse do EAG. Legal. Ó, você que é empresário e você está no dia a dia aí do teu negócio, eu sei que você enfrenta diversos tipos de dificuldades, né? Você enfrenta dificuldades com pessoas, você enfrenta dificuldades com produto, com cliente, com fornecedor, com caixa, com uma série de coisas, com a gestão do seu negócio. A gente também enfrenta essas dificuldades e não é de hoje, faz 30 anos que a gente lida com isso, né? E aí, com base no sucesso que a gente teve nos nossos negócios, a gente começou a ensinar empresários a fazer isso, então a gente tem a imersão EAG, de gente que lida no dia a dia com tudo isso que a gente está falando, nós fazemos isso no nosso dia a dia e a gente ensina isso para os empresários, tá? Então, os pilares são cultura, liderança e gestão, a gente trabalha como criar uma cultura, como fazer uma liderança que as pessoas olhem para o líder e entendam que esse líder tem caráter, tem integridade, que esse líder tem virtudes, que esse líder é um líder virtuoso. A gente ensina como ser um líder virtuoso, como criar uma equipe virtuosa e, é lógico, antes de mais nada eu tenho que ter virtudes pessoais, tenho que trazer virtudes para minha família e depois eu levo virtudes para o meu negócio. Quando eu levo virtudes para o meu negócio, eu vou ter liderados que são virtuosos. E esses liderados, quando eles são virtuosos, eles levam virtude para a família deles, né? Então, a gente trabalha bastante isso. E a gente trabalha a gestão, a gente não inventa a roda. A gestão é gestão, não se inventa a roda, né?
Então, a gente trabalha os pilares, os fundamentos da gestão. A gente ensina como que você roda um PDCA, como você faz uma reunião de radar, como você acompanha os resultados, como você organiza os processos, como você estabelece metas, como se desdobra as metas, né? Então, tudo isso a gente ensina para o empresário. E o meu convite é, se você não desenvolveu essas habilidades, você precisa desenvolver essas habilidades. Quer desenvolver essas habilidades com quem faz isso todo santo dia? Tem um link aqui no podcast, é só você clicar nesse link do podcast. Eu vou deixar 2 links. O link para você baixar a ferramenta, tá? Qualquer pessoa pode baixar a ferramenta. E se você é empresário, eu vou deixar o link para você agendar uma sessão estratégica com os nossos consultores. E aí a gente vai explicar como funciona o programa e você vai vir fazer uma imersão que vai transformar a realidade do seu negócio de maneira prática, de maneira simples e de maneira efetiva. Beleza? Muito bem. É Muito isso? bom. É isso. Show. Então vai estar aqui no fixado. Beleza. E cultura é um negócio que Ela impacta. É o que realmente impacta nas empresas. Você fala, se eu pudesse fazer uma única coisa na empresa que vai mudar o jogo, é trabalhar forte na cultura. E aí a gente também não pode esquecer, né? A gente fala de cultura o tempo todo, a gente não pode esquecer da cultura que a gente vive, né? Não só a local, mas a cultura do nosso país e tal. Sim. Eu gosto que você conta umas histórias, né? E aí eu queria que você falasse aqui, sei lá, se um passo a passo leitura, ou como que a gente implanta a cultura de feedback. Mas eu queria que você trouxesse a história de como a gente conecta isso com a cultura do país. Olha o comportamento das pessoas e a cultura do país, tá? Em 2003, eu fui fazer um curso no Canadá, tá? Um curso de inglês. Eu fiquei 30 e poucos dias no Canadá. Já era empresário, a empresa estava rodando, né? E eu fiquei 30 dias estudando inglês, tirei férias e fui estudar inglês. Já era casado. Não era casado ainda. Eu tava namorando ainda, né? E aí eu fui fazer um curso. Bom, no último dia brasileiro sempre comemora, né? Então, a turma começou junto e terminou junto. Era um curso de férias, né? Que era no mês de agosto. E no último dia, da minha turma, eu era o único que tinha carro, né? Porque eu cheguei lá, os primeiros dias eu peguei ônibus. Por que eu peguei o ônibus? Porque eu não sabia o caminho, né? Então a gente fazia o caminho do ônibus. Peguei ônibus nos 3 primeiros dias para entender qual era o caminho que eu tinha que fazer para ir para a escola. E depois... nos outros 30 ele parava atrás do ônibus e seguia o ônibus. É piada interna que as pessoas não sabem, né? E o pior é que é quase isso, né? E aí, pensa que eu tô falando uma época que não tinha Waze, não tinha GPS, era mapa de rua, era uma época 2003, você não tinha nada disso. Daí, malha você tinha um celular, não existia ainda. E então era mais difícil isso daí, então foi a estratégia que eu adotei. Então, quando a gente ia para algum lugar no final de semana ou no último dia que a gente ia comemorar, a gente foi comemorar, eu fiz minha turminha de amigos, eu deixei todo mundo em casa, eu fui o último a chegar em casa. E o brasileiro, no nível de consciência, ele bebe e dirige. Eu fazia isso na época, eu bebia e dirigia, né? E no Canadá, se você for pego bebendo, você vai em cana, você vai preso, né? Literalmente você vai preso. Então, o que aconteceu? Eu deixei todo mundo em casa e aí eu estava fazendo o caminho do ônibus, né, que era o único caminho que eu sabia, e aí tinha um desvio. Eu não sabia outro caminho, só sabia aquele caminho. E tinha um desvio. Colocaram os cones na rua e desviaram o trânsito. Beleza, ao desviar o trânsito, eu caí numa highway, né, ou numa freeway, que é uma pista de velocidade rápida. E aí eu falei, e agora? Onde eu vou entrar para ter o retorno? Aí tinha o bairro que eu morava, eu fui procurar placa, né? Vamos olhar se tem uma placa. E aí tinha uma placa, né? Que na próxima curva é a entrada. Só que era uma entrada dentro da... Era a curva dentro da curva, sabe, Rô? Você vem, tem uma curva e dentro dessa curva tem uma curva. Outra curva. E aí, na hora que eu tava fazendo a curva, eu não vi a outra curva e passei. Quando eu passei, eu parei o carro. Aí a minha dúvida foi... Se eu for para frente, será que eu consigo voltar ou não consigo voltar? Bom, se eu der uma ré e entrar aqui, né? Será que dá problema? Peguei, dei ré e entrei. Cara, não deu 2 segundos, a polícia estava atrás de mim. A freeway é toda filmada. E aí me pararam, e aí o policial, a primeira coisa que ele me perguntou é se eu tinha bebido. E aí o que eu falei para ele quando ele perguntou se eu tinha bebido? Falou que não. Falei que não. E aí, enfim, ele fez lá o bafômetro e a indignação dele não era o fato de eu ter bebido. A indignação dele era... Por que você falou que não tinha bebido? Essa era a indignação dele. Por que você falou que não tinha bebido? Enfim, ele ia me prender,
Só por Deus, eu não sei o que aconteceu, ele não me prendeu, ele prendeu o carro, ele prendeu a carta e tava frio, pensa num frio, e eu tive que voltar para casa a pé, né? Mas graças a Deus ele não me prendeu, porque eu ia ficar preso 12 horas e meu visto vencia aquele dia e meu voo era 3 horas da tarde e era 3 horas da manhã. E eu ia perder o voo e eu ia ficar ilegal no país, né? E aí eu contei essa história para ele, enfim, ele se comoveu com a história e ele me liberou. Mas ele perguntava assim para mim, cara, por que você falou para mim que não tinha bebido? Ele não entendia isso, o porquê eu falei que não tinha bebido. Beleza, cheguei na casa que eu morava lá, fui falar com a minha host mother, né? Que é a pessoa que me hospedou lá na casa dela. E quando eu contei a história pra ela, ela pegou e falou assim, você bebeu e dirigiu, você é um irresponsável. Ela não passou a mão na minha cabeça. Ela não alisou. Ela não passou, falou, você é um irresponsável. Falei, ferrou, ela não vai me ajudar. Aí tinha uma mulher, né, que trabalhava na escola e morava na mesma casa, porque tinha lá o basement, né? O basement é tipo um subsolo da casa, que tem uma área lá, e ela morava lá, e ela era super legal comigo. Fui pedir ajuda para ela, porque prenderam minha carta, tomei umas multas, eu tinha que pagar multa, prenderam o carro, como que eu faço para devolver o carro se eu não tô com o carro, né? Eu precisava saber de ajuda. Aí fui falar com ela, e ela pegou e olhou e falou assim, você bebeu e dirigiu, você é um irresponsável. Beleza, enfim, tive que dar meus pulos, fui na locadora, fui no Detran de lá, resolvi o problema, corri, quase perdi o voo, mas enfim, voei, voltei, cheguei no Brasil. Quando cheguei no Brasil, um amigo meu foi me pegar no aeroporto, aí eu contei a história pra ele, né? Aí, diferente do canadense, ele virou pra mim e falou assim, pô, negão, que zica, hein? Que azar Então, que você deu. Que azar que você deu, né? Então, esse nosso jeito de ser, o jeito do brasileiro, ele é diferente. A gente não é direto ao ponto para chegar e falar o que tem que falar. Esse é o jeito do brasileiro, é a cultura de brasileiro. Mas, cara, essa cultura não vai te levar para os resultados que você quer. Então, você precisa fazer uma escolha. Cara, eu consigo desenvolver a habilidade emocional para resolver isso aqui e lidar com as coisas do jeito que eu preciso lidar, sem ficar contando história para mim mesmo e fazer o meu papel de líder? Isso não quer dizer que você é frio, que você nada. Quer dizer que você simplesmente consegue olhar para um fato e agir de maneira adequada. Beleza? É isso. Então, o nosso problema ele é cultural. Então, por isso que a gente tem tantas emoções na hora de falar, cara, você é um irresponsável, né? Pensa que numa cultura brasileira, isso é um ataque, né? Mas na cultura lá no canadense, isso não é um ataque, né? Eu me lembro que eu fui levar meus hosts, né, o marido e a mulher, para almoçar num restaurante brasileiro que eu queria apresentar para eles a feijoada. Aí no meio do caminho estava passando um caminhão e tinha um cara dirigindo o caminhão, um cara barbudão, todo para mim naquela época e no meu nível de consciência e maturidade, né? Eu falei, olha o estilo daquele cara, né? E falei, dei risada do estilo do cara, um estilo todo alternativão. E aí o meu pai lá, entre aspas, né? Ele pegou e falou assim, isso que você fez é muito feio. Eu falei assim, fiquei sem graça, né? Ele falou, imagina que a pessoa tá vindo do outro lado e fala assim, pra você falar assim, olha aquele cara dirigindo o carro lá, aquele negão dirigindo o carro. Você ia gostar do cara falar isso de você? E foi um soco no estômago, né? Então, eles são muito direto ao ponto, né? Porque na cultura deles tá ok ser direto ao ponto. Não é a cultura do brasileiro. Algumas pessoas, na hora que vai fazer isso, erra a mão, porque não é o nosso jeito de fazer, e aí é grosseiro, em vez de ser objetivo. O meu objetivo aqui é que ao você dar um feedback, você não seja grosseiro, você seja objetivo. Cara, ó, esse fato aconteceu, né? Foi exatamente isso, nesse momento que aconteceu, as pessoas reagiram dessa maneira, as consequências foram essa, e o que pode ser diferente, a gente precisa chegar num acordo aqui. De certa forma, é fácil. O que não significa que não dá trabalho. Então, como criar cultura? A gente tem que viver esse processo todo tem que dia. Desenvolver repertório. É igual ir na musculação. Você vai lá, levanta o peso, no dia seguinte você está com dor. Aí você para de levantar peso porque você ficou com dor? Não, você continua. Você vai no outro dia, chega uma hora o teu corpo se adapta, e aí quando você aumenta o peso, você vai sentir um pouquinho de dor de novo, né? Até que você desenvolveu a musculatura, você treina e não sente mais dor, né? Enfim, é a mesma coisa, só que você está desenvolvendo um músculo emocional, né? E o interessante de você entender é que você vai para essa academia todo dia. Todo dia você está nessa academia e todo dia você pode fazer esse treino. Porque todo dia você vai ter um motivo para fazer treino, né? E aí você vai desenvolver esse treino, esse repertório. Se você não desenvolver, você vai ficar atrofiado. E um líder atrofiado é igual você falou, um líder fraco. Não no sentido de tô atacando a pessoa, você é fraco. É a fraqueza da ação mesmo. Você está atrofiado nessa musculatura que você precisa desenvolver. Deixa eu aproveitar Então, a gente tem essa questão cultural. Assume que esse é o jeito do brasileiro. Tem pessoas que não têm, e tá tudo bem as pessoas que não têm, mas
começa a observar as pessoas que têm esse repertório emocional e começa a entender o que elas fazem, né? Começa a observar essas pessoas, que isso vai te ajudar também a desenvolver isso. Você vai ver que as pessoas que têm esse repertório provavelmente são as pessoas que você mais admira. Provavelmente as pessoas que não têm esse repertório não são as pessoas que você admira. Eu vou deixar para você contar a história, mas eu quero falar um negócio aqui que é legal. No EAG a gente tem uma cultura de dar feedback, né? E feedback tá em tudo, né? Tudo é feedback. A gente tem, é uma piada interna aqui também, né? Tudo é feedback, hein? A gente faz as piadinhas aqui, mas é verdade. É uma coisa que acontece aqui, Marcelo, que eu quero que você explique um pouco. E aí, entrando no lance de cultura, a nossa cultura é tão forte aqui. O RH da gente aqui nós chamamos de Gen Gestão, faz diversas entrevistas todos os dias. A gente sempre está com um processo seletivo aberto. E tem um feedback que a gente recebe dos candidatos que eles acham extremamente respeitoso e eles ficam assim, não sei se a palavra é maravilhados, mas eles ficam agradecidos porque a gente dá feedback sobre a entrevista. Então a gente não vem aqui e entrevista uma pessoa e depois passou batido. Eu acho esquisito a gente não falar nada. Pô, o cara foi na entrevista, ele não sabe o que acontece? Não, a gente liga, fala se ele passou, se ele não passou. Eventualmente a gente faz algum feedback da entrevista para ele entender. E né, para ele melhorar na próxima que ele for. E aí as pessoas agradecem porque elas falam, pô, tive a oportunidade de encontrar uma coisa aqui, ó, que de repente não tô me expressando bem e tal. A gente fala, não ficou tão claro pra gente. Por exemplo, né, dependendo da situação, fala, pô, por que não aconteceu? Não ficou tão claro pra gente que você tinha o tempo de experiência que a gente tá buscando. Um exemplo aqui qualquer. A pessoa fala, poxa, pior é que eu tinha. Eu acho que eu não fui claro ao falar isso, vou me preocupar no próximo e tal. E a pessoa agradece, fala, pô, agora eu sei como me preparar melhor para as próximas. E é um feedback que a gente recebe, né? Então, cara, isso daí é um lance que é da nossa prática e isso faz a nossa cultura de dar feedback ficar mais forte. Eu acho que isso daí está no processo. Você, na sua empresa aí, tem que encontrar os teus formatos, porque o que vai determinar a cultura é como se vive ela, né? Então, deixa eu só falar uma coisa aqui. Vamos lá, né? Culturalmente falando, o brasileiro, ele não é bom de fazer elogio, né? Ele é bom de dar tapinha nas costas, mas ele não é bom de reconhecer as coisas boas que o funcionário faz. Então, o brasileiro, ele fala assim, não faz mais que obrigação. Né? O empresário ou o líder brasileiro fala, não faz mais que obrigação. Não. Se o cara fez a obrigação dele muito bem feito, você chega lá e fala, cara, queria falar aqui, você está fazendo o teu trabalho muito bem feito. O americano tem a mania de falar, good job. Good job. Cara, você está fazendo o teu trabalho muito bem feito, porque aí a pessoa se sente reconhecida. Né? 85% das pessoas pensam em mudar de emprego, ou 85% das pessoas que pensam em mudar de emprego, quando você questiona ela porque ela quer mudar de emprego, ela fala por causa do líder. Mas por que por causa do líder? Porque eu não me sinto reconhecida por esse líder. Né? Ela não sabe nem se está dando certo ou se está dando errado. O reconhecimento é importante para qualquer ser humano. Você, como marido, se você não se sentir reconhecido pela sua esposa, o teu casamento degringola. E vice-versa. Se a sua esposa não se sentir reconhecida por você, o teu casamento degringola. Se teu filho não se sentir reconhecido por você, ele vai crescer com traumas de abandono, com crenças de abandono, de desamor e desesperança. Né? Então, o reconhecimento, ele é, sim, muito importante. Teu filho quer que você vá lá, assista o jogo dele e quer que você fale assim, adorei assistir teu jogo aqui, filho, parabéns pelo seu esforço aqui no jogo. Ele quer isso de você, assim como o teu funcionário também quer. Então, a crença de dar o feedback positivo é só dar um feedback que a pessoa estraga, é só reconhecer que a pessoa estraga, ou se eu vou reconhecer, a pessoa vai pedir aumento. Não. Ela vai pedir aumento se não ficou claro para ela qual que é o caminho que ela tem que trilhar, ou seja, um bom plano de carreira e um bom PDI, que é um plano de desenvolvimento individual, que é quais são as habilidades que você precisa desenvolver para você poder subir na carreira. Tem que ser um direcionamento claro. A gente vai fazer um podcast só para falar de PDI, tá? Inclusive, quando a gente fizer esse podcast, você tem que assistir, os seus funcionários precisam assistir para trazer o nível de consciência que precisa para todo mundo. Porque aí fica um jogo ganha-ganha. Né? A gente vai tirar aqui o conceito de que o empresário só quer explorar o funcionário, de que o empresário fica rico às custas dos outros. Você que é liderado, isso não é verdade. E você que é empresário, você não pode dar um motivo para o cara achar que isso é verdade. Né? Então você tem que ter um plano de desenvolvimento individual e tem que ter um plano de carreira. E é lógico, você tem que ser ambicioso o suficiente para falar, eu quero chegar lá e se você vir comigo, você tem em inglês eles falam, what is in it for me? Né? O que tem para mim lá? Né? Então, se você crescer, o que eu ganho com isso? Né?
Então, ele precisa entender que se crescer, o que ele ganha com isso, e você precisa deixar isso claro. A gente vai fazer um podcast para falar de PDI. Então, é o seguinte, pensa que você tem uma conta bancária emocional com o teu colaborador. Cada reconhecimento que você faz é um depósito na tua conta bancária emocional. Cada feedback de correção que você faz, né, ele é um saque. E a gente vive de depósitos e saques na conta bancária emocional. Então, imagina no teu banco. Você olha o teu banco, lá tem R$1 milhão, porque você fez mais depósitos do que saque. E aí, de repente, você precisou, por algum motivo, aconteceu um problema, você precisou sacar R$100 mil. Como você se sente? Né? Você pode até se sentir mal, mas, poxa, ainda bem que eu tinha lá crédito, né? E aí eu saquei, tenho crédito, beleza, vida que segue. Agora, se tua conta tá zerada e você tem que sacar os mesmos R$100 mil e vai ficar no cheque especial, como você se sente? Você já acorda à noite e já não consegue dormir direito. Pensa que a conta bancária emocional é mais ou menos a mesma coisa. O funcionário, ele vem, né? Nem todos os funcionários são vagabundos, né? Porque as pessoas tendem a acreditar em coisas erradas, né? O funcionário quer crescer. Ninguém sai de casa, o funcionário não sai de casa falando assim, cara, hoje eu vou fracassar. O funcionário não sai de casa pensando isso, mas ele fracassa. Ele fracassa porque ele foi educado da maneira errada, ele tem uma visão do trabalho errado, ele fracassa porque ele tem crenças que atrapalham ele. Ele não sai de casa para fracassar, falar, cara, hoje eu vou fazer de tudo para ferrar minha vida. Ninguém sai de casa para fracassar, mas fracassam. E fracassam principalmente porque não encontram um líder que dá direção, que dá o caminho, que mostra o que ela precisa ajustar para ser um bom funcionário, para ser um funcionário que performa. Então, é uma troca, é um ganha-ganha, né? O funcionário não acorda cedo e fala, cara, hoje eu vou fazer de tudo para fracassar terrivelmente, né? Mas aí encontra o líder despreparado, e aí ele fracassa porque encontrou um líder despreparado. Então, voltando para a conta do depósito bancário emocional, não fique em débito, porque quando você ficar em débito e você vai dar esse feedback, você vai estar ali reafirmando alguma crença que a pessoa tem. Às vezes ela fala assim, eu não faço nada de errado, é uma crença de identidade. Ou ela vai achar que você só pega no pé dela, porque para outras pessoas você faz diferente, né? Então, entenda o sistema e fala, eu tenho que ter uma conta bancária positiva com os meus colaboradores. Então, eu tenho um bom equilíbrio entre reconhecer os bons trabalhos e um bom equilíbrio entre dar direcionamento quando a coisa não está acontecendo da maneira correta. Então, você dá o direcionamento através do feedback. Quando você faz isso, você tem mais resultado e você ajuda as pessoas a vencerem. Você ressignifica as crenças das pessoas, você mostra para as pessoas que ela tem potencial, que ela tem habilidade e que ela pode crescer mais ainda na empresa. Aproveita para contar a história da moeda. Como que é a moeda da pessoa? Você está falando de conta, né? E tem as moedas que você tem, o tipo de dinheiro que você deposita, né? Isso. Então, por exemplo, no feedback de reconhecimento, né? As pessoas usam frases, né? Você reconhece em público e dá o feedback corretivo no privado, tá? Então, pense o seguinte, cada pessoa tem uma moeda diferente. Então, essas falas, eu gosto de falar que toda generalização é burra, né? Tem pessoas que não gostam de ser exposta em público, né? Então, às vezes a pessoa fez um negócio legal, você vai lá e reconhece ela em público, na frente de todo mundo, e ela tem alguma crença, algum trauma que ela carrega com ela, né? E aí ela se sente mal com isso. Por incrível que pareça, essas pessoas existem, né? E aí a pessoa deixa de fazer aquilo porque ela não quer passar por essa situação novamente, porque ela tem algum trauma, alguma coisa em relação a isso daí. Então na moeda da pessoa. Como que é a moeda da pessoa? Você pergunta para ela, olha, quando tiver que te fazer um reconhecimento, você prefere que eu faça em público ou você prefere que eu faça privado, tá? Se a pessoa falar que, olha, eu prefiro que você faça privado, você vai fazer privado, né? Mas tem maneiras de você fazer em público de uma maneira que você não expõe a pessoa. Mas você já sabe que a moeda dela é no privado, não é em público. Não, se a pessoa falar, cara, eu quero que você faça em público, então você vai fazer em público. Tem outra moeda que você pode usar, né? Outra forma que você pode usar. Você pode ser falado, eu falo para você, ou pode ser escrito, eu escrevo um papelzinho para você, né? Aliás, eu recomendo que você utilize a prática de escrever no papelzinho. Escreve no papelzinho que a pessoa fez, entrega. Você pode fazer uma cartinha. Aqui no EAG a gente usa o Genial. Então a gente tem uma moeda que a gente chama de Genial. Quem trabalha no EAG a gente chama de EAGênio, né? E o EAGênio, quando ele faz uma coisa legal, a gente fala, você fez algo genial. E aí a gente faz a moeda do Genial e escreve no papel. Então ele pode ser escrito, tá? Ou pode ser falado. Ele pode ser pessoal ou profissional. E aqui que está o lance. Ele pode ser pessoal ou profissional. Profissional, cara, o cara fez um good job, né, um bom trabalho, ele atendeu bem aquele cliente, ele fez a entrega prometida no prazo, tudo, ele fez um bom trabalho. Cara, profissional, cara, você fez um bom trabalho. Foi animal, o cliente ficou super satisfeito, tá?
Então ele pode ser esperado. Ele pode ser inesperado, a maneira como que você faz. Uma vez eu fui na Magazine Luiza e eles faziam o seguinte: quando o cara fazia alguma coisa legal, ou era funcionário do mês, o destaque do mês, o cara não sabia que ele tinha sido o destaque do mês. E aí o que a Magazine Luiza fazia? Mandava uma cesta de café da manhã para a família, falando a importância que aquele homem ou aquela mulher tinha na empresa, e mandava uma cesta para a família. Ele não estava esperando, porque ele não sabia que ele tinha sido o funcionário do mês, e aí quando ele chega em casa, ele é surpreendido na família, falou que o pai faz um excelente trabalho, né? Então, inesperado, ele pode ser algo inesperado, o cara não está esperando, ele não está nem sabendo, mas quando ele recebe aquilo, foi algo inesperado. E pessoal ou profissional, né? Então, no profissional, eu misturei as bolas aqui, né? No profissional, sobre aquele trabalho que ele fez, ou pessoal. Poxa, o cara tá sempre com alto astral, ele é sempre grato pelas coisas, ele encara qualquer coisa, é uma característica pessoal dele. Então, você faz um reconhecimento pessoal. Ou aquele dia, ele tá arrumado, fez a barba, fez alguma coisa que parece que tá com um ar diferente, vai lá e reconhece. Cara, eu me lembro que uma das coisas que eu gostava muito de fazer ali com a Aline era falar do jeito que ela encarava as coisas, né? Ela encarava as coisas de um jeito muito legal e eu estava sempre falando do pessoal. Era o feedback sempre do pessoal, né? E isso ajudou a criar uma líder que, enfim, eu tenho o maior carinho, tenho o maior respeito, né? Então pode ser isso. E ele pode ser esperado ou inesperado. Ó, teu funcionário que bateu aquela meta, teu funcionário que fez aquela venda, que foi a maior venda do dia, da história da empresa, teu funcionário que fez um trabalho que ele sabe que o cliente ficou feliz pra caramba, ele tá esperando que você chega lá e reconheça ele. Então é esperado, ele já tá esperando, ele sabe que fez um bom trabalho, você sabe que ele fez o trabalho. E pode ser inesperado, que pode ser esse do funcionário do mês, que foi o exemplo que eu dei. Então, na moeda da pessoa, você pode transitar entre essas áreas, né? E você pode ter vários recursos na maneira de fazer. Você pode mandar por e-mail, você pode mandar na maneira escrita, você pode mandar por e-mail, você pode mandar por escrito. Tem várias maneiras de você fazer isso daí. Então, sempre na moeda do colaborador, não na tua moeda. Legal. E qual que é a consequência? O que acontece se a gente não der feedback? Acho que isso... Bom, vamos lá. Se você der o feedback, né, como eu disse, você controla o que você faz, você não controla o resultado, tá? Mas você cria cultura. Com certeza você cria cultura, você manda uma mensagem, e essa mensagem que você está mandando na tua empresa faz com que as pessoas entendam e falem: esse líder aqui, ele tem integridade, ele tem caráter, ele sabe o que quer, ele tem direcionamento, ele está me direcionando. Então você cria uma cultura das pessoas olharem para você como líder e sabe que você faz o que precisa ser feito. Beleza? E você cria uma cultura. Se você não der feedback, você prejudica a sua cultura. Passou batido. E aí a cultura é aquilo que você tolera. Então, quando você não dá feedback, passa batido. Mas você sabe o que eu acho? Que tem duas coisas ruins aqui. Primeiro, que você cria uma cultura ruim, né? Porque passa batido, tudo passa batido. Então, você cria uma cultura ruim. E isso para o negócio não é bom. E a segunda coisa é porque você engole sapo. E quando você engole sapo, você começa a somatizar os sapos que você engole, né? E aí isso pode dar problemas em você, afetar teu nível de estresse, tua qualidade de vida, até a tua saúde, né? Então, não dar feedback pode ser prejudicial à sua saúde. E engolir sapos pode ser prejudicial à sua saúde. E o pior, às vezes você não dá na empresa e você desconta em casa. Aí você chega em casa e desconta. Desconta na mulher, desconta no marido, desconta nos filhos, né? Desconta nos pais, né? Porque no final das contas nós somos uns seres humanos e você fica acumulando emoção. Essa emoção está dentro de você, uma hora ela precisa ir para fora e aí vai cair nas pessoas que você mais ama. Então não dar feedback é prejudicial à sua saúde. Eu, se fosse você, pensaria bastante nisso. Meu fã, vamos aproveitar esse gancho aqui que você pegou aqui. Eu queria falar do pensamento mágico, né? Qual que é o pensamento mágico do empresário? Cara, o pensamento mágico é que você falou uma vez, a pessoa aprendeu. Esse é um pensamento mágico, né? Eu falei, ou é óbvio, né? Eu não preciso nem falar para a pessoa que é óbvio que ela sabe que ela errou, né? E você está com um pensamento mágico. É óbvio que ela sabe o que tem que ser feito. Se ela soubesse, ela tinha feito. Não é tão óbvio assim. E o pensamento mágico também, muitas vezes, eu preciso falar uma vez só que vai resolver. Não resolve. Tá? E aí depois o empresário fica: poxa, não adianta nada, meu. Eu falei e não adianta, eu falei e não adianta. As pessoas vão desenvolver habilidades através da repetição, né? E aí quando você repete, você está repetindo, ela vai desenvolvendo a habilidade. Então você tem que ter paciência, porque os nossos filhos aprenderam através de repetição.
Né? Quantas vezes você teve que repetir para o teu filho tirar o prato da mesa para toda vez que ele come? Quantas vezes você teve que repetir até que ele fizesse aquilo? Várias vezes. É a mesma coisa. Você estava desenvolvendo uma competência no seu filho, né? Está desenvolvendo uma competência quando você fala, ó, quando você come, uma competência de educação, né? Uma competência de comportamento, né? Quando você come, você tem que levar teu prato da mesa e colocar na pia, né? Ninguém é obrigado a vir aqui pegar teu prato e colocar na pia para você. Então você tem que fazer isso todo dia. Aí você repete uma vez, aí você fala pro seu filho, eu já te falei que você tem que tirar o prato. Pois é, você já falou e tem que falar de novo, tem que falar de novo, né? Uma hora tem consequência. Então, no dia que você cansou de tirar o prato, você vai lá e mostra qual é a consequência, né? Existe uma consequência. Então, beleza, né? Hoje você vai ter que lavar a louça para aprender uma lição aqui. Já que você não quer tirar o prato da mesa, você vai ter que lavar a louça. Se não lavar a louça, eu vou tirar o teu celular, você vai ficar sem celular por 3 dias, né? E aí a na pessoa nossa aprende. época não era isso que acontecia, né, Marcelo? A gente mas não ficava sem celular, a gente ganhava uns vergão. A gente nem vergão. tinha celular, né? A gente nem tinha celular. Mas eu acho que hoje, para a criança de hoje, perder o celular dói mais do que a gente tomava as porradas que a gente tomava, né? Porque no final do dia, Rô, os nossos pais fizeram o melhor que eles tinham com as armas que eles tinham, eram essas as armas que eles tinham, né? A gente não tinha luxo, a gente não tinha conforto, a gente não tinha celular, a gente não tinha nada. Vai tirar o quê de quem não tem nada? Né? Então a gente apanhava. Vai tirar o couro. Tira o couro, a gente apanhava. Quem não tem nada, tira o couro. Era o nosso caso. Era o nosso caso, né? Então ficava de castigo e apanhava, né? E hoje não. Hoje o nível de consciência das pessoas é melhor, então você consegue fazer sem agressão, você consegue fazer as coisas, mas no final do dia sempre tem uma consequência, né? As pessoas precisam entender que tem consequência. Então, por fim aqui, Marcelo, pra gente tá chegando no finalmente aqui, eu acho que a gente entregou a promessa aqui. Queria mais alguns detalhes aqui só pra gente fazer um final de chave de ouro mesmo, assim. Então, por que o dono da empresa não pode fugir de dar o feedback? Faz um... Então, vamos lá, né? Você não pode fugir de dar o feedback porque você tem um sonho. E esse sonho representa você levar conforto para a sua família, você ter uma família virtuosa, você garantir a sobrevivência da sua empresa e garantir a sobrevivência e o conforto da sua família. Não dar o feedback, talvez você vai colocar a tua família em dificuldades sem saber que está colocando a sua família em dificuldades. Caraca! Senti. Sentiu? Então é isso aí. Então, é isso, né? Então, acho que a gente cumpriu a promessa. Eu quero aproveitar aqui e pedir para você... Deixa eu só fazer um resumo, então. Então, olha lá, né? A gente falou aqui sobre você preparar o ambiente. Então, não chega dando um feedback do nada. A pessoa do primeiro dia, ela já sabe que ela vai receber feedback com 10 dias. Ela vai ter um feedback sobre esses 10 dias. Ela sabe que com 20 dias ela vai ter um feedback sobre os 20 dias, ela sabe que com 30 dias ela vai ter um feedback sobre 30 dias. A pessoa que não foi contratada, ela vai receber um feedback do porquê ela não foi contratada. A pessoa que foi contratada vai receber um feedback do porquê ela foi contratada. E aí você cria a cultura, coloca ela no teu processo de integração. No processo de integração, a pessoa fica sabendo o que é um feedback, como ele funciona. E você viva essa cultura. Então, primeira coisa, prepara o ambiente. Segunda coisa, você vai ter que lidar com as questões emocionais. Então, usa um diário para escrever sobre essas coisas que... É uma coisa tão simples, empresário, é tão simples. Sabe, criança quando vai no psicólogo, o psicólogo para ela ter um diarinho onde ela vai escrevendo sobre os sentimentos e as emoções dela. Você pode fazer isso. Você vai falar, mas eu não sou criança. Você é um ser humano que está cheio de emoções e cheio de sentimentos. Coloca no papel, observa aquilo, tira essa emoção, escreve quais são os planos de ação que você vai fazer, se preparou, saiu do contexto emocional, né? Você não sai do contexto emocional, você vai fazer e vai ter uma emoção ali, mas você desensibiliza aquela emoção. Treina, né? Treina com um amigo, treina com tua esposa, fala amor, treina com teu marido, amor, treina com teu filho, filha, né? Filho, vamos treinar aqui, eu tenho que dar um feedback amanhã, ó, eu escrevi tudo aqui, mas eu ainda estou inseguro. Treina, desensibiliza, né? Aí você vai lá e dá o feedback. Treina uma vez, aí pede para tua esposa, ó, vou fazer a primeira vez e você aceita e foi tudo igual. Vou fazer a segunda vez, você me contrapõe e fala que eu tô errado. Vou fazer a terceira vez e cria os níveis de dificuldade ali no treino para você desensibilizar disso daí. Treinou em casa o feedback? Tua esposa, o teu filho, o teu marido, né? Eles reagiram da maneira... Primeiro é o feedback assim, onde tudo funciona, na conversa flui. Beleza, você já tirou um pouco da emoção. Agora onde as coisas mais ou menos a pessoa não entendeu direito, ela pede para você explicar direito, fala que não teve clareza, aí treina de novo.
Aí treina um que a pessoa fala, não, eu não fiz isso, que ela se rebela, aí você vai sentir todas essas emoções, e aí você preparou para fazer isso, até você desenvolver o repertório para fazer isso, né? Anota, se planeja, faça o seu plano, usa o feedback marca. Então primeira coisa, olha para a cultura. Segunda coisa, prepara o ambiente. Terceira coisa, usa a ferramenta, feedback marca. Feedback marca. Aí a gente vai... Fiz o feedback. Eu tenho feedbacks de desenvolvimento, de reconhecimento, né? Moedas, depósito, quando as pessoas fazem coisas boas, né? O feedback, quando a pessoa faz algum comportamento inadequado que você precisa corrigir. Então, você utiliza a ferramenta, faz isso daí, acompanha depois do feedback qual foi o resultado, acompanha depois do feedback. Ah, fiz feedback, essa pessoa melhorou. Reconhece ela por ela ter melhorado. Fala, olha, aquele feedback funcionou, cara. Parabéns. É muito importante. Você é uma pessoa treinável, eu gosto de pessoas que são treináveis. Não funcionou. Você falou, olha, o feedback que eu fiz, infelizmente, não funcionou. Já te dei 4, 5, 6 feedbacks, você é não treinável, né? Não está funcionando. É a última vez que a gente está conversando. Da próxima vez que a gente for conversar sobre esse tema aqui, eu vou ter que tomar novas providências, né? Ou já toma providência. Ó, já conversei com você 4 vezes, não funcionou, né? Sinto muito. E dói fazer isso, mas... vida que segue, né? No final de contas, você tem boleto para pagar e você tem uma família. Só tem 2 coisas que dá para fazer. Ou treina, ou desliga. Se o funcionário não é treinável, você tem que desligar, né? Se o colaborador não tá vindo pro jogo, não tá funcionando, você vai ter que desligar. Senão você não vai chegar onde você quer. Você não vai chegar onde você quer, né? O teu trabalho é colocar as pessoas certas no lugar certo. Quando você colocar as pessoas certas no lugar certo, você tem liberdade e autonomia, né? As pessoas entendem a cultura e aí acaba o mimimi e desenvolve isso. É fácil, Marcelo? Não. Não é fácil. Porque se fosse fácil, todo mundo fazia. Se fosse fácil, todo mundo passava de 10 milhões de reais de faturamento ano, né? E a gente sabe que 98% das empresas faturam menos de 10 milhões de reais por ano, né? Se fosse fácil, todo mundo faturava mais que isso. É isso, né? aí. Então, desenvolva essa habilidade, desenvolva esse repertório aí. E se precisar de ajuda, vem fazer com quem faz, né? É isso aí. É isso? É isso, muito bom. E aí eu quero pedir para você, ó, você está acompanhando a gente aqui, gostou desse conteúdo? Compartilha. Se você compartilhar, o YouTube vai entender que a gente está produzindo um conteúdo de qualidade, né, Marcelo? Deixa teu feedback, eu quero ouvir aqui quando ele faz for um pro ar. comentário com a gente. Tanto no Spotify quanto no YouTube. Deixa a sua visão, conta uma história de um feedback que você teve, que você deu e funcionou. Conta uma história de um que não funcionou, né? E aí a gente cria essa comunidade de pessoas interagindo. E não só você que é dono, você que é líder numa empresa também conta suas histórias aí, né? Coloca suas dúvidas aqui e a gente vai interagir com isso daí. É isso aí. É isso aí, maravilhoso. Foi Beleza? muito bom, meu fã. Legal? Valeu demais, cara. Valeu. Adorei. E, comandante, olha só, deixa eu aproveitar aqui, antes da gente finalizar, e falar para você. Eu gravei esse podcast aqui falando sobre maturidade profissional. Você não pode perder, você vai entender quando você tem um comportamento diretivo e quando tem um comportamento suportivo. É só você clicar aqui, ó. Tá vendo meu dedo aqui? Tem um videozinho em cima. Clica ali, você já vai ser direcionado para ele. Rogério, você quer indicar um também, né? Eu quero indicar um também. Tem um episódio muito bom, a gente fez junto, que é o Como Engajar a Equipe. Se eu não estiver enganado, produção, é o episódio 321, mas vai estar aqui, ó. Aqui ou aqui, assim, ó. Aí a gente vai colocar para você assistir. Episódio excelente. Gravei com o Marcelo, entregou tudo também. É isso aí, vai lá, assiste também.